Fala galera, beleza? Gente, reações de simples troca, troca do cátion, então aquele deslocamento causado pelo metal, né? Reações de simples troca ou reações de deslocamento. Vamos lá descobrir um pouquinho mais sobre essa trilha, sobre esse caminho. Quando nós falamos das reações de simples troca ou das reações de deslocamento, nós temos uma interpretação um pouquinho diferente. Agora são aquelas reações onde eu vou ter uma substância simples e uma substância composta. E a simples, ela é mais reativa do que a sua equivalente presente na substância composta. Como assim? Olha só. Nossa fórmula geral seria AB mais C, onde A eu lembro que é um cátion, B é um ânion, e o C, nesse momento, é um metal. Então, o metal C, ele deve ser mais reativo do que o cátion A, do que o metal do cátion A. Caso ele seja mais reativo, ele desloca o metal do cátion A, assumindo o seu lugar, transformando o A numa nova substância simples e gerando um novo composto do tipo CB. O legal de você perceber aqui é que o B, que era o ânion, olha só, ele continua na mesma posição. Não pode trocar o ânion de posição. Outra situação importante aqui. Quando nós temos esse tipo de reação, de simples troca ou de deslocamento, eu preciso reconhecer a reatividade dos meus metais. São reações extremamente importantes. Tá? Lá na eletroquímica isso aqui é muito utilizado, então deslocamento de metal. Tá? É a base toda da pilha de Daniell, por exemplo. E a gente consegue analisar um exemplo bem clássico que é aqui. Ó. Quando eu pego uma barra de ferro e mergulho ela numa solução de sulfato de cobre, eu percebo que essa barra ela é revestida por cobre. Mais ou menos como algo assim. Ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ela vai ficar algo desse tipo aqui. Claro que aqui não foi esse processo que eu fiz, tá? Mas ela vai ganhar uma coloração assim, ó. Então, se eu pegasse uma barra de ferro, imagina que esse grafite aqui é ferro, e colocasse ela numa solução de sulfato de cobre, a minha barra de ferro ia ficar revestida assim, ó, por cobre. Tá? Aqui não foi, aqui foi um processo de eletrólise que a gente fez, né? Que deixou aí tudo certinho. Então, vou baixar aqui. Era só a ideia para mostrar para vocês a coloração que a barra de ferro assumiria. Tá? Isso a gente consegue visualizar aqui. Ó. Fiozinho de ferro colocado na solução, reparem que está crescendo uma massa de sólido. Essa massa que está crescendo é o cobre que está sendo depositado. Claro que não homogeneamente, que nem foi ali no meu sistema, no meu grafite, mas está sendo depositado aí ao redor desse fio. Então, a reação de simples troca ocorre sempre que o elemento sozinho, a substância simples, for mais reativa do que o seu equivalente lá na substância composta. A gente pode falar sobre os tipos de deslocamento por cátion. Por exemplo, o mais clássico é pensar nesse aqui. Ó. O meu primeiro metal mais um sal vai dar um novo sal e um segundo metal. Peraí, vamos dar uma olhada nisso. Se eu pegar o cobre e mergulhar ele no sulfato de zinco e deixar um tempo, não ocorre nada. Significa que o cobre não conseguiu deslocar o zinco aqui da solução. Porque a reação proposta aqui era a seguinte, olha só, era cobre mais ZnSO4 que deveria acontecer. E a gente viu que não ocorre. O que eu tiro daqui? Eu consigo compreender que o cobre ele é menos reativo do que o zinco. Eu posso testar isso. Pegando então uma barra de zinco e colocando numa solução de sulfato de cobre. Se eu colocar uma barra de zinco numa solução de sulfato de cobre, o que vai acontecer é justamente essa ideia, que eu vou revestir aqui a minha barra de zinco com um pouquinho de cobre. E aí eu percebo que eu tive então um depósito aqui da minha solução. Tá? Resultado, essa ocorre. Qual é essa reação? Sulfato de cobre mais zinco. O que vai acontecer? O zinco vai assumir o local do cobre. Então, ZnSO4 mais o cobre. Vale ressaltar aqui que o ânion não muda de NOx. Então, se o ânion sulfato é menos 2, ele continua sendo menos 2. Nesse caso, o cobre era 2 e o zinco é mais 2. Se forem outros metais, você deve balancear, sempre mantendo o NOx do ânion constante. Vamos apagar aqui, só que vai aparecer outras coisas. Tá? Também queria chamar a atenção de vocês para o fato que essa reação é uma reação de oxirredução. Repara que o zinco era NOx 0, passou a zinco mais 2. Ele perdeu 2 elétrons, então ele oxidou. Enquanto o cobre, que era mais 2, passou a cobre 0, ele reduziu. Nós podemos dizer que as reações de simples troca também são exemplos de reações de oxirredução.
Toda simples troca é uma oxirredução. Então, sempre nós teremos alguém ganhando elétrons e alguém perdendo elétrons. A dica é simples. A substância simples tende tá, a perder elétrons. Por que tende? Porque isso é quando a gente fala dos metais. Lá na próxima trilha você vai ver sobre os ametais e aí você compara com essa informação que eu te dei agora. Tranquilo? E aí você precisa da fila de reatividade, né? Por que eu sei que um desloca e o outro não desloca? Então eu coloquei ela aqui, ó. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos são os mais reativos. Depois vem os metais comuns, o hidrogênio e os metais nobres. Claro que ficar decorando essa fila é um pouco fora da casinha. Então você pode simplificar essa fila falando assim, ó. Família 1A é mais reativa que a 2A, que é mais reativa que os outros metais, que são mais reativos do que o hidrogênio, que é mais reativo que os metais nobres. Ah, Marlon, quem são metal nobre? Cobre, mercúrio, prata, ouro, paládio, platina. Tá? E os outros são todos os metais aí de transição. Quando o exercício quiser comparar coisas muito específicas, ele tende a fornecer para você um pedacinho da fila de reatividade, até porque nem mesmo essa que eu mostrei para vocês está completa. Eu tenho que pegar todos os metais e elencar. Gente, loucura, não faz o menor sentido. Tranquilo? Bora lá. Agora tem umas outras reações um pouquinho diferentes desses metais. Por exemplo, nós podemos ver a reação do metal com o ácido. Essa reação, diferente de formar um sal e um outro metal, ela vai formar um sal e vai liberar hidrogênio. Significa que eu vou comparar o metal com o hidrogênio. Olha o hidrogênio aqui na fila de reatividade. Então, se o meu sal tiver um metal alcalino, um alcalino terroso ou um outro metal, ele vai deslocar o hidrogênio. Dá uma olhada aqui. O sódio colocado no ácido clorídrico. Rapidamente eu vou formar ácido cloreto de sódio, aqui com ácido clorídrico, e vou liberar hidrogênio gasoso. Então, um sal e o gás hidrogênio, ou ainda o ferro mais ácido sulfúrico, formando sulfato de ferro e gás hidrogênio. Lembra que essa setinha representada aqui, ó, representa que é um gás, representa que é um composto volátil, um composto que evapora facilmente. Posso mostrar a primeira reação aqui, ó, tá? Essa aqui é zinco e ácido clorídrico, então essas bolhas que nós estamos vendo é o hidrogênio que saiu, ou uma segunda reação, que é o cobre com ácido clorídrico. E essa não aconteceu nada. Por quê? Quando eu coloco cobre mais HCl, vale lembrar que o cobre é metal nobre. Então, o cobre não consegue deslocar o hidrogênio. A lógica aqui, ó, é para você lembrar, mas o processo é o mesmo. O metal sozinho tem que ser mais reativo do que o seu equivalente. Quem é o equivalente do metal nos ácidos? O hidrogênio. Como o metal nobre é menos reativo, a reação não ocorre. A gente não percebe mudança aqui. Nesse caso, como o zinco é mais reativo do que o hidrogênio, nós temos a liberação de gás de hidrogênio e a formação de cloreto de zinco. Tranquilo? Faz o seguinte, marca aí a reação correta para essa questão. Bom, espero que você tenha acertado, né? Bora em frente. Aqui eu coloquei alguns avisos que eu considero importantes. Por exemplo, ácido nítrico e ácido sulfúrico, quando concentrados, são agentes fortemente oxidantes. Quer dizer, eles vão reagir e reagem até mesmo com metais mais nobres. Só que eles não vão liberar hidrogênio. Afinal, são menos reativos, né, os metais nobres, do que o hidrogênio. Então, eles não conseguem deslocar o hidrogênio. O que vai acontecer aqui é que o metal será oxidado. Então, nós temos reações mais complexas que você não precisa decorar, mas é interessante que você reconheça como sendo uma reação de simples troca. Olha só, o cobre com ácido nítrico vai dar o nitrato de cobre, água e monóxido de nitrogênio. Já a prata com ácido nítrico vai dar o nitrato de prata, água e monóxido de nitrogênio. E o cobre com ácido sulfúrico vai dar sulfato de cobre, água e o dióxido de enxofre. Então, são reações um pouquinho diferentes, né? Porque a gente estava acostumado a ver AB mais C formando A mais CB. E na realidade aqui eu tenho dois produtos além do composto sozinho, não tem nenhuma substância simples. Então, são reações específicas, vale lembrar que essas reações são reações de deslocamento. Bom, pode também considerar elas aí como uma reação, na verdade, de oxirredução. Pense ela como uma oxirredução que é bem melhor. Além disso, nós temos outros avisos importantes, olha só. Metais alcalinos e alcalinos terrosos reagem com a água, formando hidróxido e gás hidrogênio. Lembra? Metal alcalino com água dá ruim, ele explode. Então, se eu coloco lá o sódio, por exemplo, na água, o que vai acontecer? Eu vou ter
Na2O e H2. Esse Na2O vai reagir com a água e vai virar NaOH. E, claro, eu teria que balancear a reação. Mas lembrando, você já viu um videozinho sobre isso, né? Se você não lembra do videozinho, ele vai aparecer para vocês aí, tá? Lá na linha dos experimentos, como uma reação, na verdade, que não é uma reação tão direta, mas é um deslocamento. Lá no vídeo, então, dos experimentos, deem uma olhada, tá? Metais alcalinos em água. E tentem entender o que está acontecendo, obviamente. Além disso, os metais comuns, então aqueles metais de transição, no meio da tabela, eles reagem com água quente e formam o óxido e o gás hidrogênio. Cara, na prática é só deslocar o hidrogênio. Se você retirar o hidrogênio, você vai ver o que está sendo formado. Claro que o cara aqui de cima, lembra, né? Forma o óxido e depois, na água, ele já vai rapidamente virar o hidróxido. Aqui, se for água quente, ele vai formar o óxido. Muitas vezes esse óxido é insolúvel, por isso que ele vai parar no óxido. E metal nobre não reage com água, seja ela quente ou fria. Metal nobre vai reagir, no caso aqui, com ácido nítrico e sulfúrico concentrados. Tranquilinho? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, no tchauzinho, né? Galera, muito obrigado. Próxima trilha a gente se encontra aí falando sobre uma das outras classes. Abração, até mais.